Espero que vocês estejam bem. Então, dando prosseguimento, né? Eu sou o professor Lucas, professor de História, e aí a gente vai dar continuidade ao capítulo 2 sobre a colonização da América anglo-saxônica. Nessa aula a gente vai ver bem mais como é que vai se dar a formação daquelas 13 colônias inicialmente que vimos, certo? A gente viu na aula passada o que é que vai acontecer na Inglaterra, o que vai ser necessário acontecer lá na Inglaterra para ela vir aqui para a América do Norte. E aqui a gente vai ver como é que vai se dar bem mais essa questão do processo colonial. Destaquei um objetivo, que é o quê? Perceber que a organização política e administrativa da América anglo-saxônica se deu após a chegada dos peregrinos. É importante a gente perceber qual vai ser essa organização política e como é que vai se dar esse processo colonial. E aí a gente vai entrar aqui na formação das 13 colônias. A gente viu que inicialmente era só essa parte banhada pelo Oceano Atlântico, certo? Aquelas 13 colônias iniciais, que começou com a Virgínia e não deu muito certo. E aí a gente viu que em 1600 vai ter a expansão para as demais colônias, tá bom? E aí fica na costa leste do que é hoje os Estados Unidos da América, certo? Vai ser uma importante zona comercial, como a gente vai ver, vai ter um comércio que vai ser chamado de comércio triangular entre a América do Norte, as ilhas lá das Antilhas, certo? Ali do Caribe, o continente africano e também com o europeu. A gente vai ver que a América do Norte, essas 13 colônias, vão ser bastante importantes nesse processo de comércio entre esses continentes, tá? Uma questão interessante aqui das 13 colônias é exatamente essa autonomia que ela vai ter da Inglaterra. O que a gente viu lá com a Espanha e Portugal? Com a Espanha e Portugal, a gente vai ter um pacto colonial. A colônia só poderia comercializar com sua metrópole. Brasil só poderia comercializar com Portugal e ali aquela América do Norte não, América Central e um pouquinho aqui da América do Sul só poderiam comercializar com sua metrópole, que era a Espanha. Aqui, com as 13 colônias, a gente já não vai ter isso. A Inglaterra vai dar uma certa autonomia para essas 13 colônias fazer comércio tudo com quem elas quisessem. Vai ser um pouco diferente, porque vai ter uma divisão aqui que a gente vai ver entre colônias do Sul e colônias do Norte, certo? As colônias do Sul vão ficar com um comércio bem mais ligado com a Inglaterra, mas as do Norte vão ter exatamente essa liberdade, essa autonomia, que as outras colônias não vão ter no resto do mundo. Isso daí vai ser bastante decisivo na formação das 13 colônias e do que vai ser os Estados Unidos da América mais para o futuro, tá bom? E aí, avançando aqui. Formação das 13 colônias. A gente vai ter um processo bastante intenso de povoamento. E aí é bastante interessante a gente voltar um pouco lá para a Inglaterra para entender alguns desses fatores. Por que esses ingleses vão sair lá da Inglaterra para vir para as Américas, precisamente aí para as 13 colônias? A gente vai ter uma série de motivos, que vai ser esse processo de êxodo rural dentro da Inglaterra, a saída da população do campo para ir para as cidades. Por que vai se dar isso? A gente vai ter alguns motivos. Primeiro, os cercamentos de terras comunais. Lá na Inglaterra, lá no século XV, no século XIV, a gente vai ter uma série de florestas e de terras que eram comuns, Os camponeses, pobres, ricos, não importa aí, esses camponeses tinham acesso a essas florestas exatamente para tirar o quê? A alimentação, fazer a caça, lenha exatamente para se aquecer e fazer pequenas plantações, Eles tinham acesso a isso e poderiam fazer isso livremente, Eram terras comuns, Terras comunais, eram de todos. A partir do século XV, a gente vai ter um processo de cercamento, Os nobres ingleses vão começar a cercar essas terras e proibir esses camponeses de ter acesso a essas matérias que é de suma importância, a caça para a alimentação e a lenha e tudo para se aquecer. Além dos cercamentos, a gente vai ter leis também proibindo esses camponeses pobres de ter acesso a
a essa lenha, né, e a esses animais que ficavam tudo nas florestas, que agora passaram a ser donos, passaram a ter um dono, né, que vão ser esses nobres ingleses. Esse processo de cercamento vai dar exatamente nessa questão do êxodo rural, né? Esses camponeses não vão ter como se sustentar no campo, e aí eles vão ter que sair do campo para ir para as cidades. As cidades, você imagina as cidades no século XV, né? Sem nenhum mínimo de saneamento básico, nenhuma organização do espaço urbano, então era bastante conturbado. Uma poluição muito grande, né? A gente pensa que poluição é um problema só recente, mas não, é um processo que vem de muito tempo. E aqui, na Inglaterra, como não havia um planejamento urbanístico, né, um planejamento das cidades, a gente vai ter uma série de problemas urbanos, como o quê? Poluição, né, falta de saneamento, então não havia esgoto para levar as necessidades das pessoas, né, tudo. A gente vai ter ali na Inglaterra, né, em Londres, que é a capital, um rio que é um rio muito importante, o rio Sena. Ele praticamente cruza Londres todo. Esse rio vai ser bastante poluído, né, nesse período, porque todos os dejetos vão ser jogados lá, né? Então a gente vai ter uma série de problemáticas ali dentro das cidades inglesas. E aí os governantes vão começar a se preocupar com isso, como que vão encontrar medidas para tentar resolver esses problemas. Isso daí vai estar ligado com esse processo de vinda de ingleses e tudo para as três colônias. Outra questão vão ser as perseguições religiosas. A Inglaterra, como a gente viu, vai ter a religião anglicana, como vai ter também a religião protestante, como vai ter também os católicos. Essa galera vai estar em eterna confusão ali dentro e vão ter várias perseguições, ora contra católicos, ora contra protestantes. Então, esses peregrinos aqui vão estar bem mais aliados à questão da religião protestante, né? Que faziam uma crítica à religião anglicana, que era a religião do rei. Então, querendo ou não, quando os protestantes criticavam a religião anglicana, estavam criticando exatamente seu principal líder, que era o rei. Então, a gente vai ter esse processo de povoamento feito muito por esses camponeses que vão sair do campo lá inglês, do interior da Inglaterra, que vão para as cidades, vão encontrar aquelas várias problemáticas dentro das cidades, né, os problemas urbanos, que vai ainda ter que sofrer com as perseguições religiosas. Então, tanto a coroa inglesa, como também os próprios camponeses aqui, os próprios cidadãos ingleses, vão perceber que havia a possibilidade de construir uma nova vida. Por isso que as 13 colônias, e por isso toda a América como um todo, ficou muito conhecido como o Novo Mundo. O Velho Mundo é o mundo europeu, certo? E já tinha aquelas várias confusões já. E aqui as Américas se aparecesse como um mundo novo, né? Uma nova oportunidade para você crescer, para você se desenvolver. Esses peregrinos, que é exatamente o nome que se dá para essa primeira população que vai vir da Inglaterra para as 13 colônias, eles vão vir muito por causa desses fatores aqui, né? A falta de terras, os problemas nas cidades e as perseguições religiosas. Tá beleza? E aí a formação das 13 colônias. A gente vai ter uma série de formas de ocupação. A vida e tudo desses peregrinos vai se dar de duas formas. Ou pela servidão temporária, ou pelo financiamento da coroa inglesa. A coroa inglesa vai pagar e tudo para esses peregrinos, né, para esses ingleses saírem da Inglaterra e irem e tudo para as 13 colônias. Ou poderia ser pela servidão temporária. Como assim? Já havia alguns colonos, né, alguns ingleses nas 13 colônias, né? E aí o que é que eles faziam? Contratavam os serviços de ingleses, né? Perguntavam lá se havia interesse de famílias de virem para as Américas. Eles pagavam essas passagens, né, que na época devia ser bastante caro. E aí essas famílias ficavam temporariamente como servos desses ingleses, né? Para pagar exatamente essa dívida, exatamente da passagem, né? Do transporte, saindo da Inglaterra para ir para as Américas. A gente vai ter essas duas formas, né? Na vida desses ingleses. Ou pela servidão temporária,
né? Um inglês contratava o serviço de outro lá na Inglaterra e pagava a passagem dele, e aí ele ficava trabalhando um certo tempo sem receber, ou se não pela coroa inglesa, né? Que financiava, pagava a passagem desse inglês para as Américas, tá bom? E aí a gente vai ter esse primeiro contato entre colonos, né, entre ingleses e nativos. Ali na América do Norte a gente vai ter uma enorme população nativa indígena, né, muito grande, com várias diferenças entre si, né, diversas etnias ali. A gente vai ter um processo muito grande de romantização desse primeiro contato e dessa colonização inglesa lá na América do Norte. Certo? A gente vai ter até um feriado, eles têm um feriado lá, que é o Ação de Graças, que é exatamente a representação da primeira colheita que esses ingleses que saíram lá da Inglaterra e foram para as 3 colônias, eles tiveram a primeira colheita aqui, e eles sentaram à mesa e tudo com os nativos, né, com os indígenas ali. Isso daí pode até ter acontecido, né, de alguma forma, mas é inegável todo o processo de extermínio da população indígena que aconteceu não só na América do Norte, como a gente sabe, né, como também na América Central e na América do Sul, certo? E aí a gente vai ter uma série de questões que é importante a gente pontuar sobre esse processo de colonização na América do Norte. Primeiro, esses puritanos, né, que eram os protestantes, que eram os peregrinos, que tinham essa religião protestante, diferente da Igreja Católica, eles não estavam muito interessados na catequização de indígenas. Lembra que a Igreja proibia a escravidão de indígenas exatamente porque para conquistar mais fiéis para ela? Aqui, com os puritanos e os protestantes, não vai ter esse movimento. Eles não vão ter esse interesse tudo na catequização de indígenas. Vai ter pequenos movimentos de protestantes que vão querer converter esses indígenas, só que o grande movimento mesmo central não vai interessar para eles, né? E aí, aqui na América do Norte, a gente vai ter uma estimativa de 20 milhões de nativos exterminados, né, durante todo esse processo colonial, então é uma população enorme, certo? E aí, essa filosofia deles do destino manifesto, né? Eles tinham muito essa ideia que Deus tinha dado aquela terra para eles, né, o novo mundo, para eles construírem uma nação temente a Deus, né, fiel a Deus, à religião protestante, e que se desenvolvesse. E aí, para eles tinham um destino a ser traçado, né? Deus já tinha traçado um destino para eles e era um papel fundamental para eles desenvolver, né, os protestantes. Nessa imagem aqui a gente pode ver um pouco isso, né? A gente tem uma grande divindade aqui que representa um pouco dessa vontade, né? Esse destino manifesto, esse destino de colonização, de levar a civilização para a América do Norte. E aí nessa imagem a gente pode perceber alguns detalhes, né? Os indígenas fugindo, enquanto a gente vê a modernidade vindo, né? O trem, o telégrafo, né? As pessoas vestidas aqui mostrando exatamente essa diferença entre os nativos e os colonos ingleses. Tá bom? Isso daqui a gente vai ver, esse processo de expansão norte-americana, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Aí, para finalizar, vamos ver se a gente conseguiu atingir o objetivo. Perceber que a organização política e administrativa da América anglo-saxônica se deu após a chegada dos peregrinos. A gente viu a influência de todos esses protestantes vindo aqui nas Américas e num processo diferente de colonização deles, tá bom? E aí a gente vai aprofundar bem mais isso nas próximas aulas. A gente vai ver que as 13 colônias vai ter uma diferença entre elas. Vai ter as colônias do norte e as colônias do sul. Uma vai ter bem mais a questão do trabalho da mão de obra livre, do trabalho livre, e outra vai ser bem mais característico o trabalho escravizado. E aí a gente vai ver mais isso na próxima aula. Aqui a agenda, página 162 e página 164. Os quadradinhos e toda a conexão. E é isso, gente. Na próxima aula a gente continua aqui nesse processo de colonização da América anglo-saxônica. Ok? Valeu, muito obrigado.